Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, amém? Hoje nós estamos aqui na casa do nosso irmão Luizinho, da Tamires, para poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração, poder orar pela tua vida e também para podermos adorar o nome santo do Senhor Jesus, amém? Desde o início, agora nós queremos pedir que você compartilhe com seus amigos, né, seus parentes, seus vizinhos, para que eles também possam ser alcançados pela palavra de Deus. E nós sabemos que o Senhor sempre quer falar conosco, não é verdade? E eu queria ler como texto inicial o livro de Provérbios, capítulo de número 16 e o verso de número 9. Provérbios 16, o verso 9. Aleluia. Que diz assim: o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler mais uma vez, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém, amado? Bom, todos nós temos os nossos planos, todos nós temos os nossos projetos, todos nós temos um caminho a trilhar segundo o nosso próprio coração. Mas nós podemos ver pelas Escrituras que quando o Senhor está na direção, quando o Senhor está na frente de tudo aquilo que a gente planeja, que a gente intenciona, tudo dá certo, amém? Porque o nosso coração tem a tendência de se enganar, mas o que vem das mãos de Deus não erra, não falha e não se engana. Amém? Vamos orar ao Senhor para que nós vamos ter a direção dele. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos clamando ao teu santo nome e pela tua misericórdia, Senhor. Sabemos que o Senhor conhece a tudo e conhece a todos. Sabe quem nós somos, Senhor, o que nós temos feito. O Senhor sabe, Senhor, ó Pai eterno, dos nossos acertos e dos nossos erros, e sabes que precisamos da sua misericórdia e do teu perdão. Senhor Deus e nosso Pai, por isso nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões e as nossas culpas, Senhor, ó Pai, não imputando sobre nós, Senhor, aquilo, Senhor, que muitas das vezes nós realmente merecemos. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades, e é por isso que nós queremos te pedir nessa hora, que o Senhor venha entrar nessa casa, nesse lar, dessa pessoa que precisa, que tem clamado pelo teu santo nome. Pedimos também que o Senhor venha entrar nesse momento, Senhor, ó Pai eterno, nos hospitais, nas quartos de UTI, Senhor, ó Pai eterno, onde se encontram pessoas enfermas, pessoas necessitadas, carecidas da sua misericórdia. Muitas pessoas, Senhor, ó Pai, talvez nesse momento, estão em extrema aflição, estão em extremas dificuldades, talvez alguns desesperançados. E nós cremos, Senhor, que Tu és a nossa alegria, a nossa esperança. Mas queremos te pedir também, Senhor, reaviva o coração da igreja brasileira, reaviva o coração da igreja mariliense, reaviva o coração da igreja pentecostal, poder da palavra, que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor, em verdade e em sinceridade, que como, Senhor, os pais da igreja, os nossos antepassados, viveram dias de avivamento, desfrutaram do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo, assim venha ser conosco também nos nossos dias, que nós possamos desfrutar do poder do Espírito Santo, Senhor, porque nós nada podemos fazer de nós mesmos. Sem Ti, Senhor, nós não temos poder de nada. Nós precisamos do Teu Espírito agindo em nossas vidas no dia a dia, agindo em nossa vida no nosso trabalho, em nossa casa, sobre a nossa família, nas nossas decisões, Senhor. Quando oramos, precisamos do poder do Teu Espírito. Quando cantamos, quando pregamos, Senhor, porque é o Teu Espírito quem convence, é o Teu Espírito que alegra, quem aconselha, quem consola, é o Teu Espírito, Senhor, quem perdoa. Então trabalha poderosamente, que o Teu Espírito nessa noite possa trazer pessoas para ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito, Senhor, nessa noite possa perdoar os perdidos e aquele que não crê em Ti possa passar a crer através da palavra do Senhor Jesus. É assim, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra e Ele é digno de glória. E a nós cabe esse privilégio, amém, de adorar o nome santo do Senhor Jesus. Então convide agora a tua família aí, amém? Convide seus amigos que estiverem perto de você, ou pessoas que você conhece, para poder adorar o Senhor conosco nessa noite em nome de Jesus. Aleluia.
caminhos de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Pois deseja te salvar. Pois deseja te salvar. Aleluia! O Senhor deseja salvar a todos nós. Ele deseja que todo pecador chegue ao conhecimento da verdade e se arrependa, amém? Que você possa alcançar essa verdade nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus, aleluia. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia
Aleluia! Glória a Deus! Nós somos um milagre para a glória de Jesus, aleluia. Ele nos ressuscitou, amém? Nos trouxe do império das trevas para o reino da sua luz, aleluia. Vamos adorar o nome santo do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se prostre diante dele, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E depois nós vamos estar entrando na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Basta só um levantar de mão para toda a sua vida melhorar. É sua chance, sua oportunidade. Deus está te chamando, vem. Fico imaginando teu olhar quando receber Jesus no coração. De alegria um sorriso surgirá e seremos todos irmãos. Vem ainda é tempo de mudar. Não existe outra saída pra você. Uma nova vida Jesus Cristo vai te dar. Então vem, agora vem, o aceitar. Fico imaginando teu olhar quando receber Jesus no coração. De alegria um sorriso surgirá e seremos todos irmãos. Vem ainda é tempo de mudar. Não existe outra saída pra você. Uma nova vida Jesus Cristo vai te dar. Então vem, agora vem. Vem ainda é tempo de mudar. Não existe outra saída pra você. Uma nova vida Jesus Cristo vai te dar. Então vem, agora vem, o aceitar. Você possa abrir seu coração para Deus nessa noite e receber a oportunidade que Ele está te dando nessa hora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém, amados?
E Ele sempre quer salvar o pecador, Ele quer salvar a minha vida, e Ele quer salvar a tua vida também nessa noite. Aleluia. Eu queria ler com os amados um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, aleluia. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 27. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e o verso de número 27. Glória a Deus. O texto da Bíblia diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou, e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós nos voltamos para a Tua Palavra, porque entendemos que ela é tudo o que nós precisamos. Entendemos, Senhor, que a Tua Palavra é remédio para a cura do enfermo. Entendemos que a Tua Palavra é solução para os nossos problemas, mas principalmente a Tua Palavra é um manual, é um caminho que nos leva para os céus. A Tua Palavra, Senhor, ela é alegria para aquele que anda em grandes tristezas e agonias. A Tua Palavra, Senhor, é esperança para aqueles que não têm. A Tua Palavra, Senhor, ela é luz na escuridão, ela é lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos, Senhor. Que a Tua Palavra nessa noite possa falar profundamente aos nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor, ó Pai, possa penetrar no mais profundo da nossa alma, trabalhando dentro de nós, Senhor, ó Pai, nos curando, nos restaurando, para que ao fim de tudo, Senhor, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. Seja exaltado o Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, conforme a vontade que o Senhor tem. Aleluia. Glória a Deus. Amados, alguns dias atrás nós tratamos sobre o chamado dos discípulos, dos pescadores, né? Pedro, Tiago e João, amém? E hoje o Senhor me impulsionou a falar sobre o chamado de Levi. A Bíblia nos conta, a história nos conta que Levi, mais tarde chamado de Mateus, ele escreveu o Evangelho de Mateus. Ele é a pessoa que escreve, né? E o que nos chama a atenção é que nos 3 primeiros evangelhos, o nosso irmão Levi ele é denotado nos 3. E o que mais me chama a atenção é que Levi, no seu próprio evangelho, ele não oculta o seu passado pecador, ele não oculta o seu passado de transgressão. Muito pelo contrário, ele faz questão de mostrar, assim como o apóstolo Paulo, muitas das vezes denota o seu passado horrendo, né? Seu passado de terror, onde muitas das vezes, ao invés de levar a esperança para o perdido, eles na verdade levavam destruição. E Levi, ele era um cobrador de impostos, né? Ele era alguém que trabalhava para Roma, para que as pessoas então pagassem a Roma o imposto que devia. Assim como nós hoje damos os nossos impostos ao governo, né? Tanto o governo do Estado quanto ao governo presidencial. E Levi, diferente de talvez não tão diferente, né? Levi às vezes abusava da cobrança dos impostos, como a maioria daquelas pessoas. E nós podemos ver que ele, como um cobrador de impostos, um publicano, como bem se chamava naquela época, eles tinham o costume de exagerar na cobrança dos impostos. Então os judeus, os seus compatriotas, eles não gostavam dos publicanos, eles na verdade odiavam os publicanos, porque por serem da própria nação, eles não concordavam que essas pessoas trabalhassem para Roma e cobrassem dos seus patrícios aquilo que muitas das vezes era abusivo. E a história nos conta que Levi, o publicano, ele morava na cidade de Cafarnaum, assim como muitas pessoas que foram curadas, como aquele paralítico que foi descido pelo telhado. O próprio Jesus morou em Cafarnaum,
né, próximo ao mar da Galileia. E o que nós podemos entender é que provavelmente, pelo que se conhece geograficamente da cidade de Cafarnaum, Levi ficava bem na entrada da cidade, que dava para o caminho do mar e para o caminho das outras cidades. E Jesus estava passando por ali. E quando Jesus passa por ali, ele encontra então Levi, o filho de Alfeu, e ele estava trabalhando, assim como os outros discípulos. É muito interessante essas coisas, que a maioria das pessoas a quem Jesus chamou, eles não estavam parados, eles estavam trabalhando. E a Bíblia nos conta que Jesus chama então Levi, um homem que ninguém esperava que fosse ser chamado pelo mestre. Assim como Zaqueu, você lembra de Zaqueu? Assim também como os outros discípulos, os pescadores. Quem esperava que Jesus iria chamar Pedro, um homem indouto na palavra, que não tinha conhecimento nenhum da palavra, não sabia nem sequer falar direito? Quem esperaria que Jesus chamasse Tiago e João, que na verdade eram empresários de pescaria? Não é verdade? Se nós olharmos do Velho Testamento, nós vamos ver a mesma coisa. Quem esperaria que Jesus chamasse Moisés, um assassino, um homem gago que tinha a língua presa para poder falar? E quem pode esperar que Jesus vai chamar você? Mas mesmo que os homens não esperem, Jesus está disposto a chamar o inesperado, porque como disse Deus a Samuel, Deus não vê a aparência, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, e ele vê algo que nós não conseguimos ver, que é o que, Tiago? Antes de tudo ser formado, ele já viu quem seria eu e quem seria você. Essa é a história de Mateus o publicano. A história dele é a história de um homem que cobrava impostos, que foi chamado por Jesus e que não conseguiu resistir ao chamado de Jesus. Talvez essa seja a sua história. As pessoas te enxerguem mal como enxergavam Mateus, né? Levi o publicano. Talvez as pessoas te enxerguem como alguém desprezível, como era Levi, alguém rejeitado como era Levi. E talvez ninguém ache provável que Jesus te chame para o Evangelho, mas nessa noite ele está te fazendo uma proposta, nessa noite ele está te fazendo um convite, um chamado irresistível. Venha, levante-se e siga-me. Vamos observar algumas coisas importantes nessa história, que eu creio que vai despertar no seu coração uma fé inigualável, uma fé incomparável. Bom, primeiro ponto que nós queremos nos atentar é que quando Jesus chama alguém, muitas das vezes essa pessoa ela não está parada, ela está se movimentando, ela está em trabalho constante, assim como Levi estava. Segundo ponto que nos chama muita atenção é que quando Jesus chama alguém, esse alguém não consegue resistir ao chamado de Jesus. O que me chama atenção também é que nunca é o homem quem escolhe ir até Jesus, e sim é Jesus quem escolhe o homem para que venha até si. Não é verdade? Jesus faz uma proposta, ele diz assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz também que todo aquele que vier até ele beber da sua água nunca mais terá sede. Não é verdade? Então você vai observar que o homem não tem capacidades, ele não tem faculdades para ir até Jesus, mas Jesus tem graça e misericórdia para se compadecer do pecador e o atrair para a sua graça irresistível. Aleluia! Então observe uma coisa, o homem, que no caso era Levi, assim como muitas vezes nós como quando estávamos no pecado, ou aquele que ainda está talvez, e precisa ser alcançado, nós precisamos entender que o homem no pecado, ele está morto, assim como está escrito em Efésios. Morto no que, Tiago? Nos seus próprios pecados. Então nós podemos entender que o pecado, ele é algo que mata o homem. Melhor dizendo, o pecado é uma sepultura que prende o homem, impossibilitando ele de ter qualquer reação de ir até Jesus. É muito importante nós entendermos isso, que quando nós olhamos o que Paulo diz a respeito do pecado e a respeito da graça, nós vamos compreender que nós precisamos fazer uma analogia entre o homem pecador e o homem morto. Porque ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, assim como Levi estava morto nos seus pecados, no pecado da ganância talvez, no pecado da corrupção, talvez no pecado da mentira, do engano, talvez no pecado da arrogância, por tratar mal os seus patrícios. Agora preste atenção, você já tentou ir num cemitério e chamar a pessoa que está no sepulcro? Será que ele vai te responder? Será que a pessoa que está no sepulcro pode dizer: olha, não, eu estou aqui embaixo, eu estou te ouvindo?
Será que você pode dizer ao morto que está no sepulcro: olha, levante-se da tumba, saia para fora que eu preciso falar com você? Será que ele consegue se levantar do sepulcro onde ele está? A mesma coisa acontece com o homem que ainda não tem Jesus. Ele está morto nos seus pecados. Então você tem que imaginar que o pecado é como uma tumba, é como um sepulcro que impede o homem de ter reações de si próprio para ir até Jesus. Ou seja, é como alguém que está numa areia movediça. Ele por si mesmo não tem capacidade de sair dela, ele não tem condições. Então ele precisa de alguém que esteja fora do sepulcro. Ele precisa de alguém que esteja fora daquele lamaçal de areia movediça, para que o tire de lá. Você vai perceber que Jesus, ele é o libertador. E o que me chama a atenção é que aquele que está cativo, ele não consegue sair de dentro de uma prisão sozinha. Será que um pardal, será que a andorinha, será que os passarinhos que estão em gaiolas conseguem sair de dentro dela? Se aquele que não estiver fora, que for o dono do passarinho, não abrir a gaiola para ele? Será que o cachorro consegue tirar a coleira sem que o seu dono tire a coleira dele? Não estou fazendo aqui chamando você de cachorro, tá? É muito importante dizer. Mas são comparações que nós precisamos fazer. A mesma coisa acontece com um homem que está no pecado. Ele não consegue se libertar sozinho. Ele precisa de alguém. Então muitas pessoas desprezam o pecador porque não entendem que muitas vezes ele não tem força para poder sair daquele ato de pecado. Amém, amados? Porque quem está no pecado está morto. Assim como Levi estava. O que me chama a atenção é que a morte, ela é mais forte do que o homem natural. Por quê, Tiago? Quando a morte chega para mim, quando a morte chega para você, nós não conseguimos dizer para ela: olha, espera, volta amanhã, tá bom? Porque amanhã eu estou preparado para morrer. Não, o pecado, ele é avassalador. Ele é mais forte do que o próprio homem. Ele domina o homem de tal forma que o homem não consegue escapar dele. E até quando mesmo o homem pensa estar livre dele, esse é o pecado da arrogância, do orgulho, que está dizendo para ele: olha, você é capaz de se libertar, quando na verdade ele ainda está sendo escravo do pecado. Não sei se você consegue me entender nessa noite. Essa é a história de Levi. Talvez essa pode ser a sua história. Tiago, o que Jesus pode fazer por mim? Primeiro, é Jesus quem escolhe. Então é Jesus quem vai escolher você. Se você está morto, você não tem capacidade de escolher. Segundo ponto, é Jesus quem chama você. Porque se estamos mortos, não temos a capacidade de chamar Jesus. Terceiro ponto, é Jesus quem liberta você. Porque se estamos mortos e presos no pecado, não tínhamos força de nos libertar. Então nós precisamos ver esses 3 pontos, que são muito importantes. Primeiro, por que somente Jesus nos escolhe? Porque Jesus não escolhe por si mesmo. João 6,37 diz que Jesus só escolhe aquele que o Pai já deu para ele. Ou seja, ele só escolhe aquele que está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então você precisa entender que nenhum homem que não estiver escrito no livro da vida vai ser escolhido por Jesus. Nenhum homem que não foi dado pelo Pai a Jesus vai ser escolhido por ele. Lembra quando ele disse que ele era o pastor em João 10 e que nós éramos as ovelhas? Ele disse: olha, existem muitas ovelhas que estão em outros apriscos e eu preciso resgatá-las. Então, ou seja, Jesus resgata as ovelhas que são dele. Você lembra daquela parábola das 99? Ele deixou as 99 lá guardadinhas e ele foi atrás da única, porque aquela única não era do lobo, ela não era do leão, ela ainda era do bom pastor. Nós precisamos entender isso, amado. Segundo ponto, ele escolhe aquele que vai servi-lo. Ele nunca vai escolher pessoas que não estejam dispostas a servi-lo. Melhor, aqueles a quem ele não vai dar disposição a servir. E o que me chama a atenção é que essas pessoas que vão servir, segundo João 15,5, eles não vão produzir frutos pela sua própria capacidade. Lembre-se de que Levi era um pecador, ele era um cobrador de impostos e ele era repugnante aos olhos da sociedade. Ele era alguém incapaz de fazer o bem. Preste bem atenção. Assim como Zaqueu, você lembra quando Jesus entrou na casa de Zaqueu? As pessoas criticaram Jesus porque Zaqueu era incapaz de fazer o bem. Você lembra quando aqueles homens disseram assim para Jesus:
naquela parábola do bom samaritano, né? Olha, Senhor, o que o homem pode fazer então, né, para ser salvo? Então você vai perceber que nós nada podemos fazer para ser salvos, é Jesus quem faz para nós sermos salvos. E você vai ver que lá em João 15:5, Jesus vai dizer assim: olha, sem mim nenhum de vocês pode fazer nada. Ou seja, se vocês não estiverem enxertados, ou seja, enxertar não é algo que está lá naturalmente, é algo que foi colocado ali. Ou seja, se nós não formos atraídos para Jesus, colocados em Jesus, estivermos em Jesus, nós não vamos conseguir produzir frutos de arrependimento, como diz João Batista. Ou seja, Jesus só chama aquele que ele sabe que vai produzir frutos, porque o ramo seco ele lança fora. E nessa noite ele está te chamando, porque ele te escolheu para que você produza tais frutos. Então é importante entender que Jesus escolhe aqueles que o Pai dá. Ele escolhe aqueles que vão produzir frutos dignos de arrependimento. O que me chama a atenção é que, além de escolher, então, ele passa a chamar. E existem 3 pontos importantes quando Jesus chama. Por quê, Tiago? Porque, primeiro, muitas pessoas falam assim: não, eu vou para Jesus quando eu quiser, porque agora eu não me sinto preparado. Essa pessoa não foi chamada por Jesus. Ela pode ter sido chamada por mim, Tiago. Ela pode ter sido chamada pelo Luizinho. Ela pode ter sido chamada por um pastor, mas não por Jesus. Aleluia. Por quê, Tiago? Porque você não vai ver na Bíblia Jesus chamar alguém para o segui-lo e esse alguém não obedecer ao seu chamado. Você nunca vai ver Jesus convocar alguém para o Evangelho e esse alguém conseguir resistir ao chamado de Jesus. Então os 3 pontos é o primeiro: quando Jesus chama, é irresistível. O chamado de Jesus é irresistível. Você vai ver que quando Jesus chamou os discípulos lá na beira do mar, eles não conseguiram resistir ao chamado de Jesus. Você se lembra quando Jesus chamou Abraão em Gênesis 12? Diz assim: olha, Abraão, saia da terra de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei. O texto não diz em nenhum momento que Abraão falou: não, Senhor, eu vou esperar um pouquinho e depois eu vou. Não, Abraão prontamente se levantou e obedeceu aquela voz que ele nunca tinha ouvido, que ele não sabia quem era. O chamado de Jesus é irresistível. Você lembra de Moisés, quando Moisés mata o egípcio, foge para a casa de Jetro, e lá cuidando das ovelhas, ele então vê a sarça ardendo, e de repente aquela voz o atrai para perto e fala assim: olha, eu estou te mandando para o Egito para liberar. Irmão, Moisés tentou de todos os meios para não ir, mas no final das contas ele teve que ir, porque quando Jesus chama, quando Deus chama alguém, esse alguém não resiste. A mesma coisa aconteceu com Josué. Josué, diferente de Moisés, ele não se sentia inseguro, mas ele sentia medo e não tinha coragem. Então Deus fala assim: olha, eu serei contigo por onde quer que andares. E Josué não resistiu ao chamado de Deus. A mesma coisa acontece com Isaías. O que me chama a atenção é que com Isaías é algo fenomenal, porque Isaías, ele está um pouco diferente desses 3 que nós apresentamos. Ele está na mesma condição que está Levi, porque ele fala assim: Senhor, eu sou um homem que habito no meio de um povo impuro, os meus lábios são impuros e nada do que eu faço é bom. Como que eu vou até o Senhor? Então Deus purifica primeiro Isaías, e depois ele fala assim: olha, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quando Deus faz o convite, a Bíblia diz então que Isaías se rende. Ele diz: Senhor, se não tem ninguém para ir, envia-me a mim, eis-me aqui. Aleluia. Quando Deus te chama, é irresistível. Ninguém resiste ao chamado de Deus. Segundo ponto, ninguém contesta o chamado de Deus. Não tem um homem que vai ficar batendo boca: não, eu não vou, não. Pode ter aqueles homens que tentem fugir de Deus, como Jonas. Mas até tentando fugir de Deus, o Senhor nos envia para onde Ele mandou a gente ir. Se o Senhor tem te chamado a seguir a Jesus, não lute contra Ele. E é pior, você vai parar no ventre de uma baleia. Você vai ser levado à força, porque Cristo nos laçou com cordas de amor, diz Oséias, e nos atraiu para si. Não tem como fugir de Jesus. Terceiro ponto, quando Jesus chama, é irrecusável. Por quê, Tiago? Porque a sua proposta é sempre melhor. A sua proposta é sempre maior. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles estavam pescando, eles tinham uma empresa de pesca.
Naquela manhã eles fizeram a melhor pesca das suas vidas. Mas a prosperidade da pesca não conseguiu impedir eles de aceitarem a proposta de Jesus. Levi era cobrador de impostos. Jesus não prometeu dinheiro para Levi, você sabia? Jesus não prometeu dinheiro para os discípulos. Ele apenas disse: deixa tudo e me segue. Mas a proposta de Jesus é tão profunda que nós entendemos que a partir de agora o nosso investimento não vai ser dinheiro, não vai ser coisa corruptível. O nosso investimento agora é celestial, aleluia. Nós não estamos investindo na bolsa financeira terrena, nós estamos investindo no celestial, nós estamos plantando lá no reino de Deus, aonde nada corrói, aonde o banco não vai roubar nosso dinheiro, aonde nós não vamos ter que pagar juros, muito pelo contrário, tudo é gratuito lá nos céus. Você tem que entender que lá o ladrão não te rouba. E foi por isso que eles não resistiram ao chamado de Jesus. Porque quando você investe no reino dos céus, é incomparavelmente maior o investimento que você faz em Cristo do que o investimento que toda a sua vida você fizer neste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Bom, depois que Cristo nos chama, então Ele nos liberta. Você vai observar que Jesus nos liberta primeiro, preste bem atenção, Jesus não liberta a gente para nos tornarmos empresários, Ele não liberta a gente para nós fazermos o que nós queremos, Ele não liberta a gente para nós andarmos em libertinagem, como está em Gálatas. Cristo nos libertou para que nós verdadeiramente fôssemos livres, livres do mundo, escravos de Cristo, como diz Paulo. Você vai observar que todos os que foram libertos por Jesus, eles não resistiram e seguiram a Jesus. A Bíblia diz aqui que quando Levi foi chamado por Jesus, automaticamente Jesus estava libertando ele daquela corrupção do dinheiro e estava fazendo ele livre para segui-lo. E Levi não resistiu, ele disse, e seguiu. Então Jesus nos liberta primeiro para seguir a ele. O que me chama a atenção é que Jesus nos liberta dos pecados. Então tem pessoas que às vezes eles acham, não, eu estou na igreja, Tiago, eu já fui chamado, fui liberto por Jesus, mas ele não abandonou as práticas pecaminosas. Me desculpa, amado, te dizer isso. Então você ainda não foi liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Alguém que já conheceu a Jesus não consegue estar escravo do pecado. Quando Jesus nos liberta, nós verdadeiramente somos livres. Quando somos libertos, nós deixamos tudo o que é imoral, tudo o que é corrupto, fica para trás. Então, ou seja, tudo aquilo que é mentiroso, toda mentira, todo engano, toda falsidade, toda sensualidade e outras coisas mais, elas têm que morrer na nossa vida, porque a partir de agora nós estamos nascendo libertos na vida de Cristo Jesus, como aconteceu com Levi. Bom, eu já quero terminar. Eu queria que você entendesse algo muito importante. Quando Jesus nos chama, Ele faz tudo o que nós precisamos, mas nós temos que corresponder ao chamado de Jesus. Levi, ele deu uma resposta ao chamado de Jesus. Qual foi a primeira resposta que Levi deu a Jesus? Foi a mesma que está em Lucas 5,11, que os pescadores deram. Qual foi a resposta? Eles deixaram tudo. Se Jesus te chama, a primeira resposta que nós precisamos dar é: deixe tudo por causa de Jesus. Não fique preso a nada. Deixa tudo para trás. Tudo que Ele vai te dar daqui para frente é muito melhor. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Você entende isso? A segunda resposta de Levi foi seguir Jesus imediatamente. Você não pode deixar para seguir Jesus amanhã se você foi chamado por Ele hoje. Você não pode deixar para seguir Jesus na sua velhice, porque Ele quer você jovem, para você gastar toda a sua juventude para Ele. Quando Paulo dá conselhos às pessoas da igreja de Coríntios com o que diz respeito ao casamento, ele diz assim: olha, o casado cuide das coisas do casamento, mas o jovem cuida de como servir o Senhor. Então, jovem, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor está te chamando, gaste a sua juventude para Jesus, porque o jovem é forte, ele já venceu o maligno. Bom, por último, Levi fez algo que talvez os fariseus, os escribas, que estavam criticando na sala dele,
não queriam fazer. Levi correspondeu dando um banquete para Jesus. E o banquete aqui que importava para Jesus não era comida, porque o banquete que ele deu para Jesus foram os outros publicanos e pecadores que ele chamou para estar na sua casa para ouvirem a Jesus. Corresponda a Jesus pregando o Evangelho. Corresponda a Jesus chamando pessoas até Ele. Corresponda a Jesus levando pessoas até a sua palavra. Tiago, eu não sei pregar, ok, tá bom. Então leve pessoas para ouvir uma pregação. Tiago, eu não sei cantar, ok, bacana. Então leve as pessoas a ouvirem uma canção através de alguém. Tiago, olha, eu não sei falar de Deus para as pessoas, ok, então chame as pessoas para que alguém possa falar para elas. Talvez Levi não estava, e com certeza ele não estava preparado para pregar para alguém, mas ele levou as pessoas que viviam como ele no passado para conhecer o mesmo libertador que ele conheceu. Você precisa trabalhar para Jesus. Ele não te libertou para que nós vivemos no pecado da preguiça. Ele nos libertou para que nós sejamos livres do pecado da preguiça e trabalhemos para o seu reino. Domingo de manhã nós celebrávamos a ceia na igreja e eu falei para o cooperador José Luiz: olha, amado, se você quiser ir agora, o nosso irmão Adriano está aqui. Ele falou assim: olha, amado, trabalhar para Jesus não é como trabalhar para os homens, porque trabalhar para Jesus é incansável. Então, amado, o Senhor hoje te chama para trabalhar para o seu reino. Venha correndo, trabalhe para Ele, chame pessoas, convide pessoas, diga para alguém: olha, Jesus te ama. Está tendo uma live da Poder da Palavra, da Assembleia, não importa, da Presbiteriana, você tem que chamar ele para Jesus, e o Senhor vai libertá-lo assim como libertou você. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas interessantes que talvez você pode estar fazendo agora. E a primeira delas é: por que Jesus chamou Levi se ele era tão pecador, tão desprezível e tão repugnante? Ele chamou Levi porque ele é médico para os enfermos. Ele chamou Levi porque o pecado é uma enfermidade que o pecador precisa ser curado. Terceiro ponto: só ele tem um remédio que se chama perdão, e nós precisamos ser tratados por meio do arrependimento. Ou seja, o arrependimento é o caminho que nos leva ao remédio do perdão. Foi por isso que Jesus chamou Levi. E você pode estar perguntando agora, você que talvez não conheça Jesus ainda: por que Jesus está me chamando nessa hora? É porque você precisa de um médico, e esse médico se chama Jesus. É porque, desculpa falar, mas eu preciso falar porque um dia eu estive assim também. Nós estamos enfermos de uma enfermidade que se chama pecado. Jesus disse isso, foi isso que ele disse no final, que o pecado é enfermidade e ele tem um remédio para te curar dela. Qual é o remédio? O remédio é perdão. Qual é o tratamento? É você se arrepender. O Senhor te chama nessa noite, Ele te chama agora. A palavra nos diz em Hebreus: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Ele te chama hoje. Você que talvez está no pecado, você que talvez é desprezado pelos homens, assim como Levi, Ele te chama a nova vida. Ele te chama para um trabalho honesto, trabalhar para o reino dEle, trabalhar em verdade, trabalhar em sinceridade, onde o engano, onde o desprezo, onde a mentira não tem força. Somente a verdade que liberta o homem do pecado e leva ele para uma nova vida. Senhor Deus e nosso Pai, nessa noite nós oramos, Senhor, para que tanto nós que pregamos a palavra, quanto aqueles que ainda não conhecem, possam ser alcançados pela Tua verdade, como Levi foi alcançado naquele dia. Senhor, a Pai, nós te pedimos, nos tira, Senhor, da mesa da corrupção, nos tira, Senhor, da mesa do engano, e nos leva para o banquete da salvação que houve na casa de Levi. Nos leva, Senhor, para o banquete da graça, para o banquete do amor e da misericórdia. Transforma o nosso coração, Senhor, como transformasses o coração de Levi, que passou a ser um apregoador do Evangelho. Muitos acreditam que depois da morte de Jesus, ele pregou 12 anos fielmente a palavra do Senhor. Que nós possamos trabalhar para o seu reino, que nós possamos enviar cartas, enviar uma mensagem de Deus para alguém, para que outras pessoas possam ser resgatadas como nós fomos. É verdade, Senhor, nós não temos condições de escolher a Ti, mas o Senhor nos escolheu. Nós não temos condições, Senhor, de chamarmos a Ti, mas o Senhor nos chamou. Nós não temos condições de nos libertarmos do pecado, mas o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz do seu amado. E nós somos gratos por isso.
Nós acreditamos, Senhor, que muito pior do que o Covid-19, muito pior do que a crise financeira, é a crise que está em nosso coração, da qual nós precisamos de solução, da qual nós precisamos ser libertos. E só o Senhor pode nos libertar das nossas crises espirituais, das nossas crises emocionais e nos levar a um reino de amor, graça e verdade. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se o Senhor te chama, atenda ao chamado dele, corresponda a ele e grandes coisas você viverá em Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações estejam sobre todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus.